Olá, meus alunos, meus amigos do Clube do Concurso, professor André, Geografia do Amapá, para mim, para Jesus, até por coisa ruim, você passou. Vamos falar hoje da hidrografia do Amapá nessa aula, né? Vamos iniciar aqui a introdução sobre a hidrografia do Amapá. Hidro, água, grafia, descrição da água. Olha só. Presta atenção na questão conceitual, anote aí no seu caderno, na questão conceitual de como nós temos a questão dos rios, lagos e lagoas. Olha só, você tem aqui o que a gente chama de RP, beleza? Daqui você tem o AF, eu vou colocar para você já isso aqui, tá certo? Aqui você tem o IG, e aqui você tem o PM, certo? Olha só, o que é o RP? O RP significa rio principal. Rio principal, beleza? Rio principal é aquele rio que ele é o principal, é ele que vai ter a rede ou bacia hidrográfica. Aqui nós moramos na maior bacia hidrográfica do mundo, né? Tudo isso aqui também na sua prova pode ser chamada de águas superficiais, beleza? Olha lá, o que é o AF? AF são afluentes, beleza? O que são afluentes? Afluentes, durante o Brasil colônia, né? É também chamado de rios tributários, certo? Ou rios secundários. É os rios por onde a coroa portuguesa cobrava os tributos ali, fazia a navegação de cabotagem, a navegação ali pela margem, vendo qualquer navio pirata, navio clandestino, eram cobrados seus tributos, beleza? Geralmente nesses rios secundários ou afluentes, beleza? Aí nós temos o seguinte, ó, você tem o IG. O que é o IG, meus queridos? Igarapé. Igarapés, né? Aqui na região norte, os igarapés. Igarapé é uma palavra indígena. Igarapé significa rio de pequena margem, significa caminho das canoas, é o famoso igarapé. Aí você tem o PM. O que é o PM, professor? PM é o Paranamirim. O que é Paranamirim, professor? Paranamirim, como é uma palavra que um caboclo amazônida, né, que o indígena amazônida tem dificuldade para falar, Paranamirim, que é a menor extensão de um rio, de um córrego, enfim, aqui é vulgarmente chamado pela população de furo, né? Furo, beleza? E aí, meus queridos, olha só, o rio, ele é igual à nossa vida, igual como eu falei na aula de relevo, né? Aqui o rio, aonde ele nasce, é chamado de nascente. É chamado de nascente, né? Durante o seu curso aqui, a nascente, né? Você tem aqui o curso do rio, que é a vida do rio. Você vai ter aqui uma outra região que a gente chama de região jusante. Jusante é a parte do meio do rio, é a parte onde você tem o talvegue, né? É a parte mais profunda do rio, onde você tem o talvegue, onde você tem o leito, né? E aí você tem aqui a foz, né? A foz ou deságue, beleza? Ou desembocadura. Desembocadura é aonde o rio ele deságua, é aonde o rio ele finaliza o seu curso. Aqui você tem onde nasce. Quando a gente nasce, está tudo bombando na nossa vida, né? Está tudo bacana, vista bacana, coração pulando, pulmão 0 quilômetro, né? É o alto curso. Aqui onde é a jusante, a parte mais funda, o talvegue, os famosos canais, o leito do rio ali, né? É onde você tem o médio curso, e aqui é onde você tem a foz, é o famoso baixo curso, beleza? E aí, ó, isso aqui é a nossa vida, isso aqui é o Amapá,
O Amapá, a maioria dos seus rios nascem no oeste, cuidado, e desaguam no leste. Inclusive o maior rio, né, das Américas, aqui o exponencial Rio Amazonas, com os seus 6.992 quilômetros. Se você for ver, o maior rio do mundo é o Rio Nilo, né, em extensão, mas o maior rio das Américas é aquele rio, né, por um capricho norte-americano, né, os Estados Unidos aí rebaixou o nosso rio no ano de 2010, nós hoje somos conhecidos como o segundo maior rio do mundo, com os seus 6.992 quilômetros. A nascente do rio Amazonas, lá no Planalto de La Raia, ele é um pouco maior que 4 metros, no máximo dá 5 metros a nascente, lá no Planalto de La Raia, aos pés da Cordilheira dos Andes, o nosso exponencial rio Amazonas, né, que sai do Peru com o nome de Apurimac e entra no Brasil já com o nome de Solimões, e ali mais ou menos na frente de Manaus, ali pelas redondezas, ele se encontra com o Rio Negro, né? Não se misturam as águas, o Rio Negro tem mais densidade, o Rio Negro tem mais pressão e o Rio Negro tem uma cor de água mais escura, né, devido às suas nascentes que a gente vai ver já já. E o rio Amazonas não se mistura devido a ter uma coloração mais amarronzada, né, uma água ali com muitos sedimentos, né, é o que a gente chama de fenômeno das terras caídas, e aí lembrando lá o grupo Carrapicho lá de Manaus, né, esse rio de terras caídas vai correndo pro céu e o mar, a Amazônia da minha vida, a cidade tão linda que me Deus criou, e bate forte o tambor. Eu quero tique. O crédito aí vai para o grupo Carrapicho lá do nosso estado lindo do Amazonas. Você que está acompanhando essa aula aí no estado do Amazonas, um grande abraço, um beijo. E lá nós temos o encontro das águas. Rio Amazonas não se mistura com o Rio Negro devido à pressão, à cor da água e a questão da intensidade de sedimentos. Uma outra análise aqui que eu te convido, meu bebê, é o seguinte: o Rio Amazonas deságua no Amapá e deságua no Pará. É o que a gente chama de desembocadura de delta, ou desembocadura de delta, ou desembocadura de foz, né? Então nós temos ali dois canais, um canal de delta e um canal anastomosado, que é um canal ali que é paralelo. Além disso, nós temos um canal de delta e também nós temos ali um canal de estuário, né? Um canal de estuário, ele é mais retilíneo, um canal de delta, ele é mais o que a gente chama ali de um canal mais detlítico, né? Ali com várias ramificações, né? Com vários tipos de canais ali, né? Dentro dessa nomenclatura, né? Depois dos seus 6.992 quilômetros, ele deságua aqui na costa do Amapá, ali no encontro com o rio Araguari, com o rio Amapari, com o rio Pedreira, que trouxe as pedras importantes para a formatação e a criação da nossa imensa fortaleza de São José de Macapá. Então, por aí você já pode analisar o que a gente chama de desembocadura de delta e desembocadura de estuário, beleza? Agora vamos falar aqui um pouquinho, né, dessa hidrografia do Amapá. Nós estamos localizados aqui, colocar aqui algumas dicas aqui importantíssimas para o seu concurso, né? Para o concurso que você almeja passar aqui no estado do Amapá, que é a questão, nós estamos localizados na maior bacia do mundo, né? Maior bacia hidrográfica, anote aí no seu caderno, na sua folha, enfim, maior bacia hidrográfica do planeta, né? A famosa bacia amazônica, beleza? Aqui nós temos, né, o aquífero. O que é um aquífero, professor? É um reservatório de água subterrânea. Aqui o aquífero é o aquífero Alter do Chão, né? Que é uma importante praia ali no estado do Pará, ali nos arredores de Santarém, né? O aquífero de Alter do Chão, o aquífero que foi descoberto aí no ano de 2017. E esse aquífero, meu querido e minha querida, é um aquífero onde, se hoje acabasse as águas
do planeta Terra, nós sozinho aqui da região amazônica, daria para manter o planeta Terra com água potável de qualidade por 250 anos. Olha só o que é isso. E outra, segundo a ANA, que não é a minha irmã, Agência Nacional das Águas, nós temos o seguinte: o Amapá, proporcionalmente, é o estado que mais tem água proporcional ao seu território. Olha só o que é isso, que lindo, né? Nós somos um estado que eu te convido a analisar. Olha só, nós temos aqui, ó, na fronteira do Brasil com o Suriname, é a menor fronteira do Brasil com um país. Nós temos aí o rio Anamu, beleza? Aqui nós temos o rio que nos separou, o rio Lindeiro, o rio que nos separou da Guiana Francesa, o rio que separa a maior fronteira da França com um país, pasme, não é a fronteira da França com a Espanha, não é a fronteira da França com a Bélgica, não é a fronteira da França com a Holanda, não é a fronteira da França com nenhum país europeu. A maior fronteira da França com o país, são cerca de 110 quilômetros, é a fronteira da França com o Amapá. É a fronteira do Brasil com a França, a fronteira do rio Oiapoque, né? Oiapoque na linguagem indígena significa a casa dos Uaiampis, a oca dos Uaiampis, que é uma tribo indígena importante aqui do nosso estado. Beleza? Aqui você tem o maior rio amapaense com 590 quilômetros, o rio que já teve aí algumas tragédias, né? Aí algumas tragédias ali próximo desse rio, que é o rio Jari, né? Aqui onde você tem o rio Jari, aqui você tem o rio Cajari, né? Que teve o maior naufrágio em um navio do planeta, o maior naufrágio em um rio do planeta é o naufrágio do Novo Amapá, 6 de janeiro de 1981. No início desse ano agora, de 2020, nós tivemos ali um naufrágio também do Ana Caroline III, que é mais uma cena trágica aqui no nosso estado, aqui nas águas do Cajari. Aqui você tem o rio Amazonas, né? O rio Amazonas, que homenageia as mulheres guerreiras da Amazônia, isso é parte do mito da Amazônia, as Amazonas, as mulheres sem tetas. E aqui do deságue do rio Araguari para cá, você tem aonde começa o Oceano Atlântico, né? Aonde começa o Oceano Atlântico no Brasil. O Brasil tem 7.735 quilômetros de costa, e o Oceano Atlântico, dentro da soberania e da jurisprudência brasileira, começa aqui na ponta dos mosquitos e termina lá onde a gente chama de Arroio Chuí, lá no sul do Brasil, aonde nós temos aquela pontinha lá do território nacional brasileiro, né? Então aí, dicas importantíssimas, e isso comprova aqui que nós somos o único estado ilha do Brasil. O que significa isso, professor? O único estado do Brasil que é uma ilha, verificada por essas análises aqui que eu fiz para você, é o estado do Amapá. Aqui também, meus queridos, eu te convido a uma análise aonde você tem o rio que forma a maior bacia hidrográfica interna amapaense, o famoso rio Araguari, o temido rio Araguari, na música de Amadeu Cavalcante, um cantor regional aqui que tem um disco, né? Naquela época um disco, hoje em dia um CD, hoje em dia um MP3, né? Uma música chamada Tarumã, né? Que diz assim: Tarumã, Tarumã, e a gente subia o rio Tarumã, o rio que nos separou. Sabe por quê? Porque os franceses diziam que o rio Araguari era o rio que separava eles da Guiana Francesa. Lógico que eles estavam interessados numa região que, na história, com o professor Haroldo, um grande professor, você entende que essa região é a região do contestado, é a região onde nós tivemos a contestação dessa região, onde nós tivemos aí a questão da fronteira, né, amazônica, a fronteira que a França tanto queria, que era essa região da República do Cunani, aonde tivemos a maior invasão francesa aqui dentro do nosso território amapaense, beleza?
E aí, meu querido, olha só uma outra análise aqui, só de macete para você entender uma outra análise aqui, para a gente já ir, né? Essa aula inicial de hidrografia é uma aula onde a gente fala mais de forma geral, né? Para você poder ir se antenando para a parte específica, né? Inclusive o tema hidrografia é um tema meio ausente de provas aqui, até porque é um tema muito complexo e as organizadoras que fazem concursos aqui, eles não cobram muito a hidrografia, mas é um tema que você vira e mexe, encontra uma questão, no máximo ali numa prova, que de repente sempre vem, tá certo? Olha só, os tipos de água, né, das águas dos rios, tipos de águas, olha só, nós temos aqui os rios de águas claras, tem muito aqui no Amapá, rios de águas claras, igarapés, né? Os rios de águas claras têm as suas nascentes em formações rochosas, tá certo? Aí você tem os rios de águas barrentas. Esses rios de águas barrentas, as suas nascentes são mais em cordilheiras. Um exemplo, o rio Amazonas, né? As suas nascentes são em cordilheiras, né? As suas nascentes, além de serem em cordilheiras, são em áreas montanhosas. Isso a gente tem aqui no Amapá também. E os rios de águas escuras, e aí você que está aí no Amazonas, né, conhece o Rio Negro. O Rio Negro ele tem essa coloração devido ao apodrecimento das folhas que vão caindo e vão apodrecendo, né? Vão apodrecendo ali na região, né? Aí você tem aqui os canais, né? Você tem os canais aqui, canal retilíneo é quando o rio ele tem uma certa retilinidade no seu canal, né? Você tem o canal que a gente chama de canal de delta. O canal de delta ele parece um pé, né? Parece um pé de uma galinha, são vários canais, né? Não mais do que 10 canais, né? E o canal de estuário. O canal de estuário é quando ele já tem uma certa retilinidade, mas também tem algumas vias, tá certo? Ele tem um percurso mais retilíneo, beleza? Vou apagar aqui para você. Ele tem um percurso mais retilíneo, mas também ele tem aqui algumas pontas que fazem ele ser um pouco de delta. E o canal anastomosado, né? Canal anastomosado é quando você tem um canal onde você tem uma certa retilinidade, né, acompanhada de meandros, certo? Que é essa questão circular, e você tem um outro canal que é o canal meandante. Esse canal meandante, ele é um canal retilíneo, né? Às vezes você liga lá na televisão e aí você vê essa sinuosidade aí no percurso do rio, que na verdade é o que a gente chama de canal meandante ou circulatório ou circundante, quando você reconhece isso tudo dentro da nossa hidrografia, beleza? Uma outra análise geral também aqui, antes da gente entrar nessa parte mais específica da hidrografia amapaense, meus queridos, é o que a gente chama de deságue, né? Desembocadura, foz. Muita gente aqui no Amapá se pergunta por que essa fortaleza de São José de Macapá, ela não foi construída, por exemplo, lá em Manaus. Por que ela não foi construída em Belém do Pará? É porque aqui na frente de Macapá nós temos o canal norte do Rio Amazonas. É o maior canal desse rio, do Peru até aqui é o maior canal, é a parte mais larga, é a parte onde você tem... tinha naquela época a maior preocupação com os corsários. Quem eram os corsários? Aqueles que trabalhavam a serviço da coroa, os holandeses, os ingleses e os franceses. E aqueles que não trabalhavam para ninguém eram chamados de piratas pelas coroas.
E é por isso que essa fortaleza aqui, que tem uma figura pentagonal com seus 4 baluartes, né? Baluarte aí de Imaculado Coração de Maria, baluarte aí de São Pedro, baluarte aí de São José, né? Os baluartes da nossa, aonde ficava uma posição de guerra, com disposições aí de 17 a 18 canhões. Por que nunca deram tiro? Porque só a imponente arquitetura pentagonal dessa fortaleza, construída aí em 18 anos, de 1764 a 1782, já causava temor em quem pudesse chegar mais próximo dessa imensa e linda fortaleza de São José de Macapá. E aí, meu querido, minha querida, nessa análise técnica para a gente finalizar essa aula aí, olha só, tipos de deságue. Você tem o deságue, que é a foz, certo? Pode vir deságue, pode vir foz, pode vir desembocadura. Olha só, queridos. E aí você pode analisar foz, desembocadura. Você tem 2, né? Os rios do Amapá, eles nascem no oeste e desaguam no leste. Isso aqui é o curso, anote, dos rios do Amapá. Isso aqui já caiu em prova de educação da prefeitura, beleza? Nascem no oeste e desaguam no leste, ok? E aí você tem 2 tipos de foz, a foz de delta, que a gente já analisou, né? Já colocou aí para você que ela é um pouco retilínea, e a foz estuarina. Por isso que o rio Amazonas é um rio que tem na sua foz, né? Ele deságua aqui numa localidade próxima ao Cabo do Norte. O que é o cabo, professor? Cabo é uma figura geográfica, é um acidente geográfico circundado por água. O Amapá tem 2 cabos, o Cabo do Norte e o Cabo Orange, beleza? Cabo do Norte e Cabo Orange. Aqui nesse cabo, onde encontra o rio Araguari, que dava força para ter a maior pororoca, aqui nesse encontro você tem o que a gente chama de encontro do oceano com o rio Amazonas e com o maior rio internamente, né? O maior rio não, a maior bacia hidrográfica, ou seja, um rio que recebe outros rios, rio Amapari, rio Pedreira, tudo deságua ali naquela região, fazia aqui ter a maior pororoca, né? E aí esse deságue de estuário, ele é retilíneo, né? E aí também com mais estuários, né? Ou seja, com a presença aí também de canais, certo? E uma certa retilinidade maior que o delta, né? O delta aqui apresenta também alguns canais, mais canais que o estuário. Então, deságue de delta, mais canais. Deságue de estuário, menos canais. Então, essa é a preciosa dica que eu lhe dou, né? Para que a gente possa encerrar essa aula com qualidade para você nunca mais esquecer esses tópicos acerca da hidrografia amapaense, certo? Meu querido, espero que você tenha entendido, compreendido essa aula inicial de hidrografia do Amapá, para que a gente possa, no transcorrer desse curso, desse módulo, a gente se encontrar mais vezes, porque eu já estou com saudade de você. Beleza? A você que acompanha essa aula em qualquer lugar do Brasil, no nosso querido e lindo e estimado estado do Amapá, um grande abraço, um beijo, porque para mim e para Jesus, até por coisa ruim, você passou. Um grande abraço.